Teremos agora o discurso bíblico com o nosso irmão Valmir Pereira, debaixo do seguinte tema: o que o reino de Deus está fazendo por nós agora? Ouçamos atentamente. Há mais de 2000 anos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a fazer a oração do Pai Nosso. E nessa oração, Jesus disse uma frase cheia de significados importantíssimos para todos nós. Jesus disse: venha o teu reino. E milhões de pessoas hoje ainda se perguntam o que é esse reino. Esse reino é um governo especial criado por Jeová. E Jeová comissionou Jesus Cristo para ser o rei do reino de Deus. E milhões ainda se perguntam por que precisamos desse reino. Por causa da rebelião no Éden e porque a paz universal ela foi afetada no céu e na terra, Jeová criou esse reino para solucionar todos os nossos problemas. Em que situação esse reino seria estabelecido? Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 110. Vamos ler os versos 1 e 2. Jeová declarou ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Jeová estenderá desde Sião o cetro do seu poder, dizendo: domine no meio dos seus inimigos. Então Jesus ele iria iniciar o seu reinado no reino de Deus, no meio dos seus inimigos. E quem são esses inimigos? Abra, por favor, agora a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Vamos ler o versículo 9 e depois mais um versículo. Assim, foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo, a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Observe agora o versículo 12. Por essa razão, alegrem-se, ó céus, e vocês que residem neles. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Bem no finalzinho do 12, destacou aqui a frase que lhe resta pouco tempo. Porque assim que Jesus ele assumiu o poder do reino, nós entramos num período que a Bíblia chama de últimos dias. Por isso que ia restar pouco tempo para Satanás. Mas vamos voltar um pouquinho aqui, irmãos, no versículo 9. Então, será que aquela situação de expulsão lá no céu, será que foi algo tranquilo? Será que Jesus chegou para Satanás e os seus demônios e falou: será que tem como vocês desocuparem aqui o espaço? Será que tem como vocês mudarem lá para a terra? Não, observe que usou a expressão 3 vezes lançados. Eles foram lançados, eles foram expulsos, eles foram jogados lá do céu. Por isso que Revelação, Apocalipse,
12:12, diz que ele veio com grande ira. E a cronologia bíblica e também as profecias bíblicas, elas indicam que essa guerra nos céus aconteceu no ano de 1914. Mas quem estava aqui na Terra nesse período não viu nada, não observou nada, porque essa guerra aconteceu nos céus espirituais. Então, que evidências teríamos nós, seres humanos, aqui na Terra, de que Jesus havia assumido o poder do reino de Deus no ano de 1914? Então, a Bíblia nos deixou várias evidências e ela compartilha conosco. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, no capítulo 6 e o versículo 2. E eu vi um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para completar a sua vitória. Observe aqui, irmãos, no versículo 2. Então, um cavalo branco representando a justiça. Quem está nele tem um arco, representando um instrumento de guerra para executar a justiça. E lendo o contexto e outras partes da Bíblia, quem está montado nesse cavalo é nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui falou que foi-lhe dada uma coroa. Quem deu essa coroa para Jesus foi Jeová, nada mais justo. E assim que ele foi então empossado como rei, o que ele fez? Saiu vencendo. Ele já travou uma guerra contra os seus inimigos mais poderosos, Satanás e os seus demônios. Então, e essa guerra então aconteceu em 1914, de acordo com as profecias bíblicas. E quais seriam as evidências para nós? Nós temos certeza de que realmente Jesus foi empossado como rei. Observe o versículo 3. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente dizer: venha. E saiu outro cavalo, um cor de fogo. Ao que estava montado nele foi concedido tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Lembra quando nós lemos ali em Apocalipse 12:12, o diabo desceu com grande ira. Então, assim que ele chegou aqui em 14, ele já causou, estourou a Primeira Guerra Mundial, na sequência a Segunda Guerra Mundial, e de lá para cá o mundo nunca mais teve paz. Uma evidência claríssima que Jesus tinha sido empossado qual rei do reino de Deus. Mas tem mais, observe o versículo 3. Agora o versículo 5. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer: venha. E vi um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz no meio das quatro criaturas viventes dizendo: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário, e não faça dano ao azeite e ao vinho. Que evidência maravilhosa! A humanidade iria passar então, a partir de 14 para cá, numa insegurança alimentar nunca vista antes em toda a história humana. Bilhões de pessoas passando fome, milhões e milhões de pessoas morrendo de fome nos 4 cantos da terra. É o que nós hoje estamos observando. Note outra evidência no versículo 7. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz da quarta criatura vivente dizer: venha. E vi um cavalo descorado, e o que estava montado nele tinha o nome de Morte, e a sepultura o seguia de perto. Foi-lhes dada a autoridade sobre 1/4 da terra, para matar com uma longa espada, com fome, com praga mortífera e com as feras da terra. Vamos pegar aqui apenas um aspecto: praga mortífera, pestilências, doenças
que vem assolando toda a humanidade a partir de 14. Inúmeras pestilências, culminando agora com essa Covid-19 que ceifou a vida de bilhões e milhões de pessoas e as suas variantes ainda continuam ceifando. Evidências claríssimas que Jesus assumiu o poder do reino em 1914. Mas voltemos rapidamente aqui no versículo 2, novamente, do capítulo 6, para amarrarmos mais um ponto importante. Então Jesus recebeu a coroa de Jeová, saiu vencendo, expulsou Satanás lá dos céus. Mas aí o finalzinho do versículo diz: e para completar a sua vitória. Jesus, ele vai completar a sua vitória no Armagedon, quando ele vai prender Satanás e os seus demônios e vai destruir todos os asseclas de Satanás aqui na terra. Mas o Armagedon não chegou, Jesus ainda não completou a sua vitória. Então, fazendo um cálculo simples, de 1914, Jesus assumindo o poder, sendo rei, empossado rei do reino de Deus, para 2022. Então, perfaz mais ou menos mais de 100 anos que Jesus então está governando qual rei do reino de Deus. Mas então, o que Jesus tem feito nesses 100 anos no poder do reino? Vamos alistar aqui, irmãos, 4 aspectos. E cada aspecto que nós destacarmos, vamos citar o que se espera de cada um de nós. O primeiro aspecto, ele é muito importante. Por quê? Porque todo governo, todo reino, para que alguém governe, precisa ter povo, precisa ter pessoas. Então, o que Jesus tem feito nesses 100 anos, um trabalho de excelência nesse sentido. Jesus tem ajuntado e continua juntando súditos leais do reino de Deus. Então, se você está aqui hoje, você está escutando essa palestra, é porque você foi um dos ajuntados, teve esse privilégio, como todos nós, para sermos súditos leais do reino de Deus. Que maravilha! E o que se espera de nós, então? Que permaneçamos firmes aqui, todos nós, servindo a Jeová, juntamente com os nossos irmãos, e continuamos a ser, assim, súditos leais do reino de Deus. O segundo aspecto que vamos citar a partir de agora, ele é simplesmente fantástico. Por quê? Imagine que você vá para um país distante, você quer se tornar um cidadão desse país. Então você vai ter que satisfazer os requisitos daquele país, o que eles vão exigir de você para se tornar um cidadão. O mesmo, irmãos, acontece conosco. Nós queremos continuar súditos leais do reino de Deus, então nós precisamos, todos nós, a satisfazer os requisitos de Jeová e de Jesus Cristo. E para nos ajudar nesse sentido, Jeová nos deu a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Até podemos dizer que a Bíblia ela é o manual do reino de Deus, de Gênesis a Apocalipse, direto ou indiretamente, esse tema reino permeia a Bíblia inteira. Quando nós destacamos os evangelhos, por exemplo, a palavra reino, reino dos céus, reino da terra, ela é citada mais de 300 vezes. Então, um tema que permeia a palavra de Deus. Então, a Bíblia nos ajuda a satisfazer os requisitos. Por exemplo, eleva a nossa moral. A Bíblia tem conselhos, tem os mandamentos, tem princípios que nos ajudam a mantermos a nossa integridade e a nossa lealdade. E um dos aspectos mais interessantes, irmãos, podemos aqui destacar, que tem na palavra de Deus, e a gente precisa satisfazer esse requisito, nós precisamos cumprir a lei do amor. O que é essa lei? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, o capítulo
13 e os versículos 34 e 35. João, capítulo 13, versículos 34 e 35, passa a dizer assim: Eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Amem também uns aos outros. Por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Então, uma característica que iria marcar esses súditos leais do reino é o amor. E tratando especificamente desse ponto, vamos aplicá-lo então aqui aos nossos irmãos. Então, como é que nós podemos amar os nossos irmãos? A gente não consegue amar o que a gente não conhece. Então, precisamos conhecer os nossos irmãos, a sua história de vida. Aí ele conhece a nossa, um começa a se identificar com o outro, começa então a ele nascer uma grande amizade e um grande amor. Como é que nós podemos fazer isso então? Foi dado algumas sugestões recentemente num estudo nosso da revista Sentinela. Podemos chegar mais cedo nas nossas reuniões e ali conversar com um irmão diferente, ficarmos um pouquinho mais, conversarmos com outro irmão. No ministério de pregação, entre uma casa ou outra, a gente começa a conversar, começa a conhecer os nossos irmãos. Quando estamos no carrinho, aquele tempo que nós ficamos ali, uma excelente oportunidade. Podemos convidar um irmão para um lanche, para uma refeição em nossa casa. Aí, irmãos, a gente começa então a estreitar os nossos vínculos e assim cumprir esse mandamento de João 13, 34 e 35. E um aspecto interessante aqui, irmãos, que dentro, em breve, mais um pouco, a humanidade vai passar pelo período mais terrível de toda a sua história, um período que nunca passamos e nunca passaremos de novo, que vai ser a grande tribulação. Simplesmente um período atemorizante. E o que vai nos ajudar a passar por essa situação tão difícil, irmãos, vai ser o nosso amor intenso e unificador uns pelos outros. Será de grande ajuda. Aqui eu trouxe uma ilustração só para a gente entendermos dos elefantes. Os elefantes, quando eles percebem que eles vão ser atacados, aí aqueles elefantes fortes, robustos, eles formam um círculo, eles ficam todos alinhados e eles pegam os elefantes novos e colocam dentro do círculo. Então aquele que está ameaçando, geralmente são os leões, eles não conseguem traspassar ali para atingir o alvo, que é atingir os elefantes indefesos. Aquele círculo unificador une aqueles elefantes. Então Satanás hoje, ele também quer destruir a nossa paz, a nossa amizade, quer quebrantar a nossa lealdade perante Jeová, quer que nós então não tenhamos esse amor pelos nossos irmãos. Mas se nós estivermos todos unidos, irmãos, a congregação unida, ele pode tentar do jeito que for, ele não vai conseguir. E nós vamos então estar satisfazendo esse requisito e assim vamos continuar sendo súditos leais do reino de Deus. O terceiro aspecto, irmãos, que o reino de Deus tem feito por nós agora é algo nunca visto também em toda a história. Jeová e Jesus Cristo, eles desenvolveram para o reino de Deus um sistema educacional simplesmente fantástico e maravilhoso. Isso mostra todo o amor que Jeová tem por nós. Ele quer que nós continuemos súditos leais do seu reino. Por exemplo, onde que nós estamos hoje? Como é o nome desse local? Salão do Reino. Por quê? Porque tudo em nossa vida gira em torno do reino de Deus, das promessas de Jeová a respeito desse reino. Você já observou a nossa reunião de meio de semana? Temos ali um treinamento intensivo sobre o reino de Deus, como iniciarmos boas conversas, como fazermos boas revisitas, como dirigimos excelentes estudos bíblicos, um treinamento simplesmente completo da parte de Jeová. Temos as nossas revistas, Sentinela Despertai, assembleias, congressos, broadcasts, os nossos vídeos. Temos
A pessoa diz, olha, mas eu não sei. Ele, não, tem aqui, temos aulas de alfabetização, mas eu tenho problema de visão. Não, tem a Bíblia em braille. Irmão, temos escola para pioneiro, escola para missionário. Enfim, olha, Jeová pensou em tudo quando juntamente com Jesus montaram esse sistema educacional. É incrível. E um aspecto desse sistema educacional, irmãos, ele está até destacado aqui, é que nós jamais queremos negligenciar essa parte desse sistema educacional, que é a adoração em família. Ela é vital, ela é fundamental nos planejarmos semanalmente para fazermos a nossa adoração em família. Por que ela é tão importante assim? Porque ela provê instrução individualizada para cada membro da família. Nós conseguimos ajudar cada membro de forma individual. Isso é simplesmente fantástico. Por quê? Porque isso une, isso fortalece a família e mantém a família toda servindo a Jeová, continuando como súditos leais do reino de Deus. Aqui até cito uma experiência que aconteceu na África, muito interessante, por sinal, onde mostra quando uma família ela está focada em se nutrir, em se alimentar desse sistema educacional de Jeová, em todas as suas particularidades, irmãos, nós só temos a ganhar. E tente você se imaginar a sua família nessa experiência, destacado aqui nessa sentinela. Sabemos que na África existem muitos conflitos regionais, muitas guerrilhas. Infelizmente, o massacre lá é muito grande. E uma família de quatro pessoas, 4 irmãos nossos, marido e esposa, uma filha de 10 anos e um filho menor. Todos servem a Jeová. Estava um dia qualquer em sua casa, né? De repente chegou um caminhão cheio de guerrilheiros fortemente armados. Eles foram adentrando dentro da casa, quebrando tudo, encurralaram a família bem no centro da casa e já apontaram aquelas armas para a família, aqueles 4 membros. Aí saiu um dos comandantes daqueles guerrilheiros e disse: pode executar a família. Aquela nossa irmãzinha de apenas 10 anos, ela se manifestou. Ela disse assim, de forma audível para todos eles ouvirem: antes de vocês nos matarem, será que eu poderia fazer a última oração ao meu Deus, Jeová? Olha, irmãos, que fé, que coragem, apenas 10 anos. E com toda a coragem que Jeová lhe deu naquele momento, todo o conhecimento que ela tinha acumulado, a nossa irmãzinha de apenas 10 anos orou bem alto para todos ouvirem. Ela orou assim: Jeová, essa semana, papai e eu colocamos 5 revistas. Como é que vamos voltar agora, Jeová, e ajudar essas pessoas a conhecer o Senhor? Como é que vamos voltar agora, Jeová, e ajudar essas pessoas a saber mais sobre o teu reino? Ouvindo aquilo, o comandante daqueles guerrilheiros disse: não podemos matar vocês por causa dessa menininha, e a família foi poupada. Que experiência incrível, irmãos! E que mensagem ela destaca para nós: a importância de nos nutrirmos diariamente desse alimento espiritual para nos mantermos firmes e fortes e leais e súditos leais do reino de Deus e ao mesmo tempo ajudarmos pessoas também a termos esse mesmo privilégio que nós temos no nosso território. O quarto e último aspecto do que o reino de Deus tem feito por nós agora é uma evidência claríssima de todo o amor que Jeová e Jesus Cristo têm por cada um de nós. O que é esse quarto aspecto? Vamos descobrir? Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 32. Vamos ler os versículos 1
e 2. Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça, e cada um deles será como abrigo contra o vento, como esconderijo contra o temporal, como correntes de água numa terra árida, como a sombra de um enorme rochedo num deserto. Imagine que você está andando, de repente você vê que está chegando um temporal, o negócio vem vindo feio. O que nós já pensamos em fazer? Opa, precisa arrumar um abrigo, um esconderijo. E quando nós encontramos, o que nós geralmente falamos? Puxa, que alívio, obrigado, Jeová. Ou imagine que você está naquele sol alpino, está cozinhando os seus miolos, aquele solzão quente, mais de 50 graus, e você encontra uma ave frondosa, aquela sombra maravilhosa, você já corre para lá. Quando você chega lá embaixo, ainda bate aquela brisa. Ai, Jeová, obrigado. Ou senão você está naquele sol mesmo, de rachar mamona. Aí de repente vem aquela água geladinha. Então, irmãos, é isso o quarto ponto. Jeová, ele tem representantes visíveis na terra que cuidam, que pastoreiam o seu rebanho, que dão instrução, consolo e revigoramento, que são os anciãos. Por exemplo, esconderijo contra o temporal, nos protege os irmãos das tempestades de perseguição e desânimo, de ansiedade e tantos outros males. Correntes de água na terra árida, eles dão a água pura da verdade aos que têm sede espiritual. Sombra de um enorme rochedo no deserto, eles nos orientam, nos encorajam para que nós possamos sentir alívio e continuarmos súditos leais do reino de Deus. A Bíblia chama esses irmãos de dádivas em homens, prestam um serviço voluntário, abnegado, dando o melhor para os seus irmãos, fortalecendo a fé de cada um como pastores e instrutores. O que se espera de nós, que continuemos então, irmãos, a cooperarmos e aproveitarmos ao máximo esse privilégio que Jeová nos deu de termos ancião em mais das nossas 100 congregações ao redor de todo o mundo. Então nós citamos aqui 4 aspectos que o reino de Deus tem feito por nós agora. Consegue lembrar os 4? Primeiro, então, Jesus Cristo, qual rei do reino de Deus, hoje ele está fazendo um ajuntamento mundial. E nós fomos já ajuntados. Que privilégio nosso. O segundo aspecto é simplesmente fantástico. Precisamos, então, satisfazer requisitos para continuar sendo súditos leais do reino de Deus. Aí Jeová nos deu a Bíblia Sagrada. Por isso que precisamos ler, meditar e pesquisar a Bíblia todos os dias, e destacamos em especial a lei do amor. Precisamos amar profundamente cada um dos nossos queridos irmãos. E o terceiro aspecto, simplesmente fantástico, o sistema educacional que Jeová montou no mundo inteiro. No mundo inteiro falamos uma só língua, a língua pura da verdade. Podemos servir a Jeová ombro a ombro, juntamente com Jeová e com os nossos irmãos, e deu ênfase, irmãos, na adoração em família que nós precisamos fazer para enfrentar o que virá pela frente e continuarmos súditos leais do reino de Deus. E o quarto aspecto, um presente maravilhoso da parte de Jeová, de Jesus Cristo. Jeová nos deu representantes visíveis aqui na terra, que são os nossos anciãos, fazendo um trabalho de excelência, um trabalho fantástico como pastores, instrutores, revigorando o rebanho de Deus. Então, quando nós meditamos nesses 4 pontos, isso fortalece a nossa fé e renova profundamente o amor que sentimos por Jeová e por Jesus Cristo, e principalmente, irmãos, isso nos motiva
a pregarmos com zelo as boas novas do reino de Deus. Somos agentes de publicidades do reino de Deus. Jeová não tem outro arranjo para trazer pessoas para a sua organização. É através da pregação das boas novas do reino. E todas as vezes que nós estivermos no campo, sempre é bom lembrarmos. Hoje eu estou aqui trabalhando, mas existe uma estrutura enorme atrás de mim que Jeová e Jesus montaram para que nós façamos um trabalho com excelência, com qualidade, com coragem e com denodo. Portanto, irmãos, que todos nós estejamos determinados a continuarmos súditos leais do reino de Deus. E vamos juntos juntar as nossas vozes com as mais de 8 milhões de testemunhas de Jeová ao redor do globo e cantarmos: reinando já está, assim como Deus prometeu. Oremos a Jeová, que venha o reino de Deus.